Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 2 Coríntios 13, dos versículos 1 ao 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Esse último capítulo, então, dessa carta aos Coríntios, Paulo encerra com um tom forte, aguardando, então, uma mudança, uma transformação. E ele fala o seguinte: eu vou ter com vocês, vou visitá-los uma terceira vez, E tudo que eu estou falando para vocês vai ser confirmado. E vocês vão entender, ou vão se converter e voltar para a verdade, ou vão então ser entregues de uma vez à mentira, para viver como que longe do Senhor e longe de Deus. Os coríntios estavam buscando uma prova de que Cristo falava por ele, de que Paulo vinha trazer a mensagem de Cristo. Em Atos, no capítulo 9, versículos 15 e 16, nós vimos que no momento da conversão de Paulo, Cristo diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele fala essas palavras relacionando-se, falando sobre Paulo. Esse é um vaso escolhido para levar a mensagem de Cristo, o apóstolo Paulo. E os coríntios ainda buscavam provas como que se o poder de Deus não fosse manifesto no meio deles. Ainda, e ele fala no versículo 4, que Cristo foi crucificado em fraqueza, mas ressuscitou pela força de Deus. E da mesma forma, o apóstolo Paulo vivia como em fraqueza para demonstrar o poder de Deus através da sua vida, para que Deus fosse glorificado. E ele fala o seguinte: examinai-vos para ver se vocês estão em Cristo, se é que vocês não estão reprovados. Mas o versículo 6 ele diz assim: eu espero que vocês compreendam, que vocês entendam que nós não somos reprovados. Em Cristo nós não somos reprovados. Entendam isso. Paulo está trazendo esse alerta muito forte para os coríntios. Nós não somos reprovados em Cristo. Em Cristo nós somos aprovados. Não vivam como se fossem reprovados. Não voltem atrás. Não acreditem em mentiras. E ele segue então
falando que o desejo dele, e no versículo 9 aqui, é a perfeição deles, é que eles sejam completos, perfeitos. E ele fala o seguinte, no finalzinho, né, alegrem-se, sejam perfeitos em Cristo, completos em Cristo, consolem uns aos outros, tenham o mesmo parecer, né, tenham a mesma posição, vivam em paz. E aí, fazendo essas coisas, o Deus de amor e de paz será convosco. Ou seja, se os coríntios viverem a paz do Senhor e viverem a verdade de Cristo, eles vão experimentar essa verdade, essa paz e esse amor de Deus. Experimentar o desejo e a vontade de Deus. E isso serve para cada um de nós também. Quando vivemos a verdade de Deus e nos colocamos como fracos diante de Deus, não ressaltando a força do nosso braço, a nossa própria força, como se tivéssemos algum poder, nós experimentamos então a vontade de Deus e o poder de Deus na nossa vida. O versículo 8 fala algo interessante. Nada podemos contra a verdade, mas pela verdade. Nada se mantém de pé contra a verdade da palavra de Deus. Por mais que o engano permaneça, por mais que a mentira seja ressaltada ou crida pelas pessoas, nada se levanta e vai se manter firme contra a verdade de Deus. Talvez nos nossos dias nós sejamos de muitas formas expostos a mentiras com relação à espiritualidade, à fé e à palavra de Deus. E certamente o somos, pois o inimigo usa de muita astúcia e de muitas mentiras recheadas com verdades para nos confundir e nos afastar de Deus, nos afastar da palavra. Mas gostaria de trazer uma reflexão para a nossa vida de que nós temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, pois a palavra de Deus está aberta na minha e na sua casa. Nós temos acesso à verdade de Deus. Nós vivemos num país de livre culto, onde nós podemos abrir e estudar a palavra de Deus sozinhos ou em conjunto dentro das nossas casas ou até numa praça pública. Ou seja, não há limitação nenhuma para que nós possamos conhecer a verdade, abrir as nossas Bíblias e sermos expostos à verdade da palavra de Deus. Para que dessa forma a mentira possa ser trocada na nossa vida. Não deixemos o inimigo construir uma fortaleza em volta da nossa mente, de modo que a palavra de Deus não consiga entrar. Mas, pelo contrário, busquemos a verdade e conferimos nas Escrituras se aquilo que está sendo dito e se aquilo que nós cremos no nosso coração é realmente a verdade da palavra de Deus. Esse acesso nós temos e nós temos condição de viver a verdade. Depende de cada um de nós. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.